Fala pessoal, aqui é a Rose Catani, idealizadora do Endomarketing na Real. Um podcast para falar sobre o endomarketing na vida prática, na vida como ela é. Como que de fato a gente consegue transformar organizações conectando pessoas, cultura e negócio. O que convence, o que motiva, o que engaja. E se você quiser aprender a influenciar lideranças e pessoas colaboradoras através do endomarketing, seu lugar é aqui. Então, bora que hoje o episódio tá incrível. Eu sei que eu falo isso de todos os episódios, mas é que assim, a minha lista de pessoas convidadas tá sensacional. E eu vou trazer um fato curioso para vocês até se ligarem do porquê é importante a gente contar com o que a gente trabalha. Como vocês sabem, eu compartilho conteúdo, seja no LinkedIn, seja no Instagram, e algumas pessoas me seguem. E eu não sei se vocês todos sabem, eu também pratico esportes, né? Então, eu faço corrida e também faço crossfit. E aí, um belo dia, depois de uns exercícios meio doido lá, uma pessoa, uma pessoa veio conversar comigo e falou assim: nossa, Rose, você sabe que eu comecei a te seguir no Instagram e eu achei o conteúdo incrível. Aí eu falei, que legal, né, dando aquele apoio, aquela motivada, né, tipo, porque a gente vai, nesse começo que a gente vai produzindo conteúdo, é legal ter esse reconhecimento. Só que ela continuou. Não, é muito importante você trazer a estratégia do endomarketing, porque de fato as pessoas ainda acham que a comunicação interna, que é só o processo. E ela foi falando aqui, eu falei, gente, ela já ouviu, ela conhece isso, ela sabe o que é isso. E aí eu olhei e falei, nossa, que bom que você trabalha com endomarketing. Ela falou assim, não, eu trabalho com marketing. Eu falei, nossa, que bacana. E aí eu tive a ideia de colocar o nome dela no LinkedIn. E aí eu falei, mas meu Deus, que mulher maravilhosa. Então, eu estou muito feliz de falar que eu estou aqui com a Vivi Moya. Vivi, muito obrigada por topar esse convite. Faz muito tempo que eu estou tentando trazer esse podcast, né? Falando sobre a realidade, cases práticos. E você foi uma das pessoas que me apoiou e falou, Rose, bora, que eu acho que tem muito potencial. Acho que a gente realmente precisa trazer essa realidade, essa vida como ela é, também para o podcast, né? Também para as outras pessoas terem essa oportunidade. Obrigada. Então, eu queria só que você se apresentasse, esse perfil incrível que você tem, para as pessoas falarem que, meu Deus, que honra poder ouvir Vivi. Obrigada a você, é um prazer estar aqui com você. Super obrigada pelo convite, uma honra. Eu sou a Vivi Moya, eu tenho mais de 20 anos de experiência na área de marketing. Eu já passei por empresas como PagSeguro, Livelo, e hoje eu estou CMO na Startse. Eu sempre estive em empresas que têm algum propósito de transformação. Passei bastante tempo em fintechs, né? As fintechs, elas por muito tempo foram terreno muito fértil, né? Para a transformação, né? do mercado como um todo. E hoje eu estou atuando no mercado de educação, que é um mercado que eu acredito muito, que era uma grande paixão por muito tempo, né? Então, hoje, né? Esse é o meu pequeno currículo. Pequeno, gente, humilde, adoro gente assim, sabe? A humildade. Vivi, pra gente começar engatando aqui, uma das nossas milhares de conversas entre um burp e outro, né? O movimento doido do CrossFit, gente, só pra... Você sempre trouxe para mim uma visão muito interessante, que é a qual eu compartilho sobre a estratégia, né? E quando a gente olha a área do marketing, de fato as pessoas têm uma visão de que é a área menina dos olhos da empresa. É a área que tem investimento, é a área que faz acontecer, é marketing, é aqueles super eventos e tem contato com influenciadores, enfim, depende muito do segmento, né, da organização. Traz pra gente um pouquinho qual que é a tua visão, na real mesmo, sobre marketing e também trazer um pouco do teu papel como CMO, né? Então, assim, como que ao longo desses seus mais de 20 anos de experiência, como que isso foi se desenvolvendo e evoluindo para a parte de marketing mesmo? Bom, sim, acho que marketing tem sempre um romantismo, né, por trás, onde as pessoas elas entendiam o seguinte, né, o marketing até então ela era sempre olhado pelas grandes campanhas, por aqueles grandes momentos, né, das grandes festas, das grandes comemorações, enquanto no dia a dia mesmo, o marketing ele vai muito além disso. Né? Ele está muito mais ligado, né, desde aquele momento, né, quando a gente começa a falar, né, quando você está falando ali com o cliente, ali no atendimento, aquilo já é marketing.
A marca ela está sendo construída desde o momento em que a gente constrói um produto. Quando a gente constrói um produto e pensa, né, em quem vai consumir esse produto, tudo isso acaba sendo marketing. Então, quando eu faço uma entrega dentro da casa de uma pessoa, de um produto, isso é marketing. Só que as pessoas acabam não entendendo, né, o que isso faz parte, né, do processo como um todo. E por que eu falo isso? Porque quando a gente tem, por exemplo, uma reclamação, né, por exemplo, e essa reclamação vai para um Reclame Aqui ou para qualquer outro lugar, isso acaba sendo um detrator da marca. E a marca, né, ela é o maior valor que uma empresa tem. Né? A marca ela é onde a gente consegue, né, ter um investidor em algum momento por trás, onde a gente consegue, de fato, ter um reconhecimento, né, do consumidor e tudo mais. Só que a marca não é composta só de uma propaganda. A propaganda ela é o final. Vi, deixa eu só pegar esse gancho e trazer aqui para o pessoal que está ouvindo, principalmente para as pessoas de endomarketing. Olha quantas similaridades a gente está encontrando aqui, né? Então, você me fala de propaganda e eu falo de campanha de endomarketing, né? Você me fala que existem vários pontos do marketing, né? De pontos de contato que podem ser detratores ou potencializadores, vamos chamar assim. Sim. Isso também existe no endomarketing. Então, olha só que interessante, se a gente tem uma cabeça extremamente aberta e começa a fazer essas correlações, quanto a gente consegue aprender com marketing, que é uma área muito mais avançada, né, do que, por exemplo, propriamente dita endomarketing. Acho que a gente está caminhando bem, a gente está evoluindo bem, mas o quanto a gente consegue aprender. Eu só queria fazer esse complemento, porque toda vez que eu ouço você, eu falo, nossa, eu vou correlacionando com o endomarketing. É que o endomarketing, ele é o marketing dentro da empresa. Então, por exemplo, quando eu falo que eu tenho um funcionário, né, dentro dessa empresa, que ele né, você tem que repassar essa cultura para as pessoas. Né? O marketing ele está bebendo da cultura da empresa. Então, naturalmente, todos os funcionários, se eles seguem essa cultura, naturalmente a marca também ela começa ali dentro. Então, ela naturalmente vai ser exposta de uma forma muito ok. Isso para a gente é muito importante, porque, por exemplo, se uma pessoa, né, pegando o exemplo do atendimento de novo, se eu atendo, aquela pessoa está atendendo um cliente e essa pessoa está respirando aquela cultura, está falando da forma adequada, está trazendo, né, a forma adequada que essa empresa trabalha isso internamente, né, em conjunto, marca, cultura, né, e o endomarketing está fazendo o papel dele ali, né, da forma que tem que fazer, naturalmente a gente tem o sucesso de todas essas áreas. Né? Então, o marketing ele não anda sozinho. Né? Ele precisa desse apoio. Esse apoio é extremamente importante. Esse apoio ele é importante, por exemplo, na entrega de um produto. Então, quando a gente fala, né, que essas grandes empresas, né, que tem lá uma entrega de um produto dentro da casa de um cliente, o entregador, ele representa a empresa. Ele também faz um papel muito importante de levar essa informação. Então, você, por exemplo, enquanto empresa, se essa pessoa que está ali, que é um funcionário, ele não se sentir pertencendo a essa empresa, ela não vai repassar a cultura, ela não vai fazer isso com cordialidade, com gentileza, não vai levar aquilo. E qualquer coisa que acontecer, por exemplo, com essa entrega, o detrator é da marca. Então, tudo isso, né, é um problema quando a gente fala que esse trabalho não foi feito. Então, por isso que marketing tem que andar muito junto, por exemplo, olhando para, né, junto com a cultura, e o endomarketing ele precisa propagar isso de uma forma muito legal. Então, essas áreas elas são muito correlatas, elas precisam estar muito juntas e andar muito juntas, né? Então, na minha visão, elas realmente são muito irmãs dentro, né, de uma empresa. Para mim, isso sempre foi muito claro. Eu sei que isso não acontece sempre, né? Mas quando acontece, eu sempre vejo casos de sucesso muito grande. E legal você trazer isso, Vi, até compartilhando um pouco de uma experiência que eu tive em uma das empresas, né? A empresa, ela lançava o produto para o mercado e o funcionário, ele sabia do produto quando ele chegava no mercado. E isso era muito, muito negativo, né? Então, gerava uma sensação de falta de pertencimento, falta de reconhecimento, falta de... Nossa, mas então, por que eu não sei? Muitas vezes chegavam pra gente e falavam assim, poxa, Rose, eu soube que lançaram tal produto porque a minha prima falou assim, nossa, que legal esse produto que a tua empresa lançou, adorei, super gostoso.
E aí ele falava assim, que produto? E a pessoa respondia, mas você não trabalha nessa empresa? Então gerava um desconforto e aquilo foi me deixando assim, nervosa. Claro, você sabe que meu perfil é de ficar perguntando, atormentando, né? Te atormentei milhares de vezes, continuo te atormentando, é sobre isso. A minha conversa com a diretora de marketing na época foi, poxa, vamos unir forças? Porque é o seguinte, a gente está falando, na época, né, 4.000 funcionários, a gente está falando de 4.000 funcionários que podem falar, são 4.000 pessoas para falar da marca. São 4.000 embaixadores que a gente pode munir ele com informações não só sobre o produto, mas assim, algum outro cuidado que a empresa teve do produto. Então você mune o funcionário com alguma informação meio que exclusiva, só quem trabalha lá consegue saber. E isso gerou um ganho absurdo. E foi muito legal porque em nenhum momento a diretora de marketing olhou para mim e falou assim, não, imagina, isso é função da... Muito pelo contrário, ela me acolheu demais e falou assim, nossa, Rose, vamos fazer isso junto, né? Então é muito bom ouvir essa tua fala e eu até compartilhar essa experiência, porque às vezes eu percebo, né, tenho percebido que tem muitos profissionais do endomarketing que ficam com aquela tipo, ai, o marketing é a área mais rica, eu sou, ó céus, ó vida, ó azar, a areazinha do endomarketing, que tem o budget, o orçamentinho, o comunicadinho e a festinha. Isso, eu falo, gente, une forças. Exato. Une forças, aprende com marketing, porque tem muita similaridade. É o que você falou, você está falando de cliente, eu estou falando de colaborador, né, funcionário. Se você pudesse vir depois, aí acho que isso é legal trazer, a jornada do cliente, né? Que a gente estava conversando isso recentemente e você falou, poxa, Rose, para mim não é só propaganda, não é uma propaganda. Eu tenho que considerar toda a jornada. Você consegue trazer um pouco pra gente? Consigo. Para mim, assim, é muito importante, né, quando a gente fala, e até vou pegar um gancho, né, disso, esse exemplo que você trouxe, acho que ele é um dos melhores, né? Porque assim, quando a gente constrói uma campanha, você pensar, por exemplo, que aqui nós somos duas pessoas que podemos consumir o mesmo produto com perfis diferentes, né? Porque nós temos vidas diferentes, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é em quais são as personas que a gente tem consumindo o mesmo produto. Então, o que acontece? Quando eu penso, né, normalmente, né, em como fazer uma campanha, né, para essas pessoas, qual que é o grande, né, pulo do gato, ou normalmente como que as pessoas acabam se perdendo? Porque elas pensam em uma campanha, normalmente olhando o canal. Então, assim, qual é o canal? Como que eu vou falar com a Rose? Eu vou falar com a Rose pela rede social. Tá bom, eu sei que a Rose vai estar na rede social. Mas vamos lá, eu vou oferecer leite para a Rose e eu vou oferecer leite para a Vivi. Ok. Elas fazem esporte, né? Que horas a Rose vai e que horas a Vivi vai? Então a Vivi vai de manhã, a Rose às vezes vai na hora do almoço. Entende que já tem diferença nessa jornada? Entende que, por exemplo, eu tenho um processo de jornada no meu dia completamente diferente da Rose, que tem um outro processo. Eu estou trabalhando presencial, a Rose está trabalhando em home office. Ou seja, a gente tem um caminho para chegar lá no final do nosso objetivo diferente. Então, se eu fizer um pensamento igual para traçar uma campanha, não vai dar certo. Então, se eu começar a falar assim, beleza, eu vou colocar o social, pode até ser que dê, mas vai ser sorte. E a gente não quer contar com a sorte. Então, o que eu sempre olho? Como que eu chego, né, na Rose e na Vivi, pensando em qual é o melhor caminho para chegar nelas, pensando em por onde elas passam. Então, se a Rose ela está de manhã na casa dela ainda, o que ela consome para que eu entenda qual é o canal que eu vou falar com ela. Eu sei que não vai ser suficiente só esse canal, porque ela acordou, ela vai ver o e-mail, ela tem todo o trabalho para organizar, então qual é o segundo momento que eu sei que eu vou pegar ela um pouquinho mais desprevenida para também trazer essa mensagem de novo? Tá, teve esse. Tá, e aí, qual que é aquela hora da fome que aí vai ser minha hora de convencimento? Ou seja, de repente foi preciso 3 touchpoints para eu conseguir convencer a Rose a comprar o produto. Bacana, mas eu estou falando de uma pessoa, por exemplo, que está em casa, né, num trabalho home office, num outro processo, que assim, 2 pessoas, 2 personas. A Vivi está fora.
Talvez essa jornada da Vivi, o terceiro, quarto touch point, seja só à noite, na hora que ela chega em casa. Tudo bem, a gente vai ter a venda do produto da mesma forma em jornadas completamente diferentes, talvez em caminhos completamente diferentes, em canais completamente diferentes. E muitas vezes a gente ignora esse processo. Então, é esse o olhar que às vezes fica muito raso quando as pessoas trazem, né, na comunicação e que se assemelha em qualquer situação. Também no endomarketing, porque, por exemplo, quando eu trago um processo, né, de endomarketing e passo... você está falando, por exemplo, né, uma pessoa, vamos falar, uma campanha de EPI. Você está falando de uma pessoa que não necessariamente está dentro do escritório. Então, não adianta você mandar um e-mail se a pessoa não vai abrir. Ai, Vivi, você tá aqui falando, eu só tô pensando, sabe? Eu só tô aqui pensando, tô aqui, minha língua tá coçando. Que as pessoas falam assim, mas eu fiz uma campanha e aí eu coloquei 5 canais. Aí você vai olhar e tipo, tá, mas quais canais você colocou? Ah, eu coloquei todos os canais que tinham. Aí você vai ver a mensagem, isso é uma outra coisa muito interessante. A mensagem é a mesma. Por que raios eu vou olhar os 5 canais se a mensagem é a mesma? Outro ponto também que eu vejo acontecer muito. Ah, mas tá todo mundo na internet. Então é óbvio que eu vou colocar aplicativo, vou colocar mural de tal, não sei o que, nananana. E aí você vê, por exemplo, uma pessoa que está na operação de uma indústria, ele não pode usar o celular por conta de segurança. Aí a pessoa fala assim, ah, mas a minha campanha, sei lá, não dá certo, sei lá, não tem investimento. E começa até a culpar o próprio funcionário que não pegou, sei lá, enfim. Eu acho que a gente precisa aprender muito com marketing. Você trazendo essa jornada, eu vou correlacionando, sabe? E é importante porque, assim, né, a gente espera um resultado de uma situação que ela não vai trazer resultado. Nunca. E assim, isso acontece para o marketing também, porque se eu esperar que as pessoas, né, você colocou um ponto muito interessante, por exemplo, as pessoas estão na internet. A gente fala muitas vezes do lugar onde a gente está sentado, né, que é confortável. Então, aqui da minha cadeira, eu tenho acesso no meu celular, na minha mão e tudo mais, mas onde as pessoas estão sentadas, onde elas estão trabalhando, numa fábrica ou em qualquer outro lugar, esse acesso não é tão fácil assim. E aí tem o hábito. As pessoas têm hábitos diferentes. E a gente não pode... e esses hábitos que a gente está falando, né? A gente não pode ignorar. Por quê? Porque, vamos lá, uma pessoa que trabalha dentro de uma fábrica, além dos hábitos, é o que você falou. Ela tem turnos, tem as formas como as condições do trabalho ali dentro. A gente fala muitas vezes de aplicativos, né? As pessoas não levam em consideração, né? Em todos os lugares, né, que eu trabalhei, a gente constrói aplicativo. O maior empecilho da construção de aplicativo é o peso que o aplicativo tem dentro do aplicativo. Do próprio celular, né? Que é muito, muito pesado. E aí você coloca isso, como que uma pessoa vai olhar? Então, quer dizer, a gente espera resultado de situações que não vão ter resultado. E aí, assim, por que a campanha não funcionou? Porque a gente errou. E é muito, muito doido que aí vem, olha só, tem todo esse cenário, aí chegam pra mim e falam assim, Rose, eu preciso metrificar o canal, porque eu tenho que mostrar pra diretoria que deu certo ou que deu errado, porque aí eu vou ser visto como estratégico. Anjo, não. Anjo, vamos falar a verdade aqui? Só isso? Não. E aí eu queria pegar esse gancho e você me contar aquele case que você falou assim, foi um sucesso, vírgula. Mas esse case mexeu muito comigo. Eu falei, nossa, é exatamente isso. Bom, é assim, né? A gente tem, né? E acho que a gente tem alguns bons, assim, né? De vendas, por exemplo, de produtos que você tem lá, né? Black Friday é campeã. Tá? Black Friday é campeã de casos dessa forma. É assim, você tem lá vendas, vamos lá, a gente faz uma campanha, você não precisa pensar na jornada, você vai lá, coloca uma campanha para rodar, Facebook, Instagram, mídia paga, rodo, não precisa pensar em nada, você vai vender? Vai vender. Você olhou só para aquilo, então vamos lá, o ROI da campanha funcionou, deu certo? Deu. Vendeu? Muito, tudo bem.
Aí a gente vai lá e olha qual que é o nível de reclamação que chegou 3 dias depois porque não teve entrega, o produto acabou, o que chegou estava quebrado, a devolução foi gigante. Ou seja, a gente tem um detrator de marca Absurdo. 3 vezes maior do que o que essa campanha trouxe de resultado. Então, assim, quando a gente olha só esse número aqui isolado, beleza. Eu olhando isso como marketing, né? Se eu tô... Eu tenho alguns times, né, embaixo do mesmo chapéu, né? Eu sempre falo isso. O meu time de growth, ele brilha quando ele tem esse resultado. Só que o meu time de marca quer morrer. Porque ele fala, esse é o pior detrator de marca que a gente tem no processo. Então, eu não posso deixar o time de growth olhar isoladamente para isso. Ele fala, nossa, vou investir horrores na campanha mídia paga, brilhamos, só que aí não entrega, não faz. Exato. Porque o consumidor não vai voltar. O consumidor não volta, você fere o pior do consumidor, que é a confiança. E aí você não tem a recompra. Eu sempre falo muito que o pior não é a pessoa comprar a primeira vez, o pior é a pessoa comprar a segunda. Eu não quero que comprar a primeira vez, eu vou fazer comprar. Não tem problema, a gente chega lá. Agora, a segunda, ela tem mais esforço, ela tem a geração da confiança, ela tem uma entrega bem feita, ela tem um pós-venda, ela tem muita coisa envolvida. Se isso tudo não aconteceu, ela virou um detrator de marca. Então, quer dizer, se essa recompra não aconteceu, naturalmente eu tenho um problema de marca aqui. E aí eu olho de uma forma rasa desse lado, que tudo bem, tem um time aqui gritando que o Ruba tinha minha meta, mas metade da empresa aqui gritando que foi péssimo. Ou seja, é um olhar raso, é um olhar de negócio que não existe, porque você não está olhando o negócio, você está olhando para áreas. E assim, esse não pode ser um olhar que existe, principalmente hoje em dia, né? A gente está olhando uma série de negócios aí, uma série de layoffs acontecendo, exatamente porque não existe olhar de negócio. E isso que eu estou falando é um olhar de negócio. Você não pode olhar, abrir mão, né, ou ter um resultado e abrir mão de outros, né, ou ter tantas coisas negativas assim, e você ferir tanto o olhar de negócio que a empresa precisa ter, porque depois você não tem essa continuidade. A longevidade da empresa, ela depende dessa continuidade. Então, quer dizer, você precisa ter outros olhares, por exemplo, de métricas, né? Então, a métrica, ela não é pura e simplesmente aquilo que você está definindo ali como campanha. Você precisa entender qual que é o entorno do negócio. Então, o entorno do negócio tem outras coisas. Qual que é a finalidade? Beleza, a finalidade é a gente vender um produto. Mas vender um produto, qual é o NPS? Qual é o número de chamadas que a gente tem de atendimento? Qual é o tempo que a gente teve, por exemplo? Qual é o detrator de marca que esta campanha no geral trouxe? Putz, é 0, é menos, sei lá, não teve ou teve muito mínimo? Bacana, aí atingimos. Mas olha o tanto de coisa. Exato. Que você chega e é muito doido, né? Porque o pessoal fala assim, Rosa, você tem uma planilha aí para a gente conseguir metrificar se a área realmente é estratégica? E aí vem assim, eu quero ver quanto foi a abertura de e-mail, quantos cliques teve no vídeo, ou qual foi a interação na campanha. E aí a pessoa vai lá e leva isso para a liderança para apresentar, porque eu sou muito estratégico. Eu sou muito estratégico. O pessoal de endomarketing colocando na planilha. A coisa, sou muito, muito numérico. Olha, é a estratégia, né? E eu tenho vontade de morrer. Porque eu olho e falo assim, não é só sobre isso. Você tá falando da efetividade dos seus canais. Maravilhoso. Ótimo. Mas você atingiu o propósito? Então, quando você vira para mim e fala, né? Poxa, eu vendi muito. Mas você também leva para a liderança, né? Para a sua diretoria, né? Para o CEO. Você fala assim, a gente vendeu muito, a gente arrepiou. Só que a gente teve esse problema. Ou a gente vendeu muito, o NPS foi incrível, o detrator foi -1, foi tudo certo. Aí sim você garante. Então, assim como o marketing apresenta os resultados de forma 360 graus, eu não sei nem que nome dá, mas vamos colocar. Porque você nunca apresenta os seus resultados isoladamente, né? As suas análises isoladamente. Você considera vendas, você considera outros números, certo? Exato. Sim. Eu sempre considero, por exemplo, né? Vou pegar a Black Friday, né?
como exemplo. Então, naturalmente, o primeiro número é o que a gente trouxe, por exemplo, o que eu trouxe de acessos num site. Então, eu tenho mais gente conhecendo a marca. É um primeiro número. Então, o que eu trouxe, por exemplo, de vendas? É um segundo número, né? Óbvio que é o resultado, o dinheiro que ficou na mesa. Uhum. Quais foram, né, esse daqui são os números positivos, legal. Atendimento. Como foi o atendimento? Isso pra gente é extremamente importante. Isso aqui foi positivo ou foi um detrator? Isso aqui diz muito sobre todo o resto da operação. A operação estava ok ou não estava ok para essa Black Friday? Por quê? Antes de tudo isso, né, e marketing também precisa olhar no geral, principalmente, né, dentro das empresas que eu trabalhei que tinham e-commerce e tudo mais, né, até para a gente entender o quanto o processo é extenso, não é só aquele pedacinho ali que a gente está falando de campanha. Quando a gente vai fazer qualquer tipo de campanha, né, que você direciona alguém para um site ou faz alguma coisa, você prepara o ambiente. E o que é o preparo, né, do ambiente? Então, eu vou trazer uma população maior para o site. Eu preciso entender, por exemplo, com tecnologia, se o site está preparado para receber. Se caiu o site numa noite de Black Friday, acabou. Tá todo mundo falando de mim amanhã. Acabou. É o maior detrator de marca que eu tenho. Então, por exemplo, é um problema, né, para venda e é um problema para a marca. Eu tenho 2 problemas instalados na minha área, né? Para o negócio, nem se fale. Exato. Então, quer dizer, a gente tem várias situações. Então, isso, né, eu tenho ali outros números que a gente traz. Tempo de checkout fora, normalmente é um número que a gente traz. Ou seja, isso é de marketing? Não, isso é tecnologia pura, produto. Né? Não está dentro da minha métrica, mas eu preciso olhar. Se o tempo ficou fora de checkout, eu posso ter perdido venda. E por que a gente traz isso? Exatamente para trazer para a operação que, olha, o quanto que a gente pode ter uma experiência ruim para o cliente. Porque você está olhando para o seu cliente. No seu caso, né, quando a gente fala de endomarketing, a gente pensa ali, né, quando você fala, vou trazer de novo o uso do EPI. Qual que é o seu resultado final? É o uso do EPI. Não adianta ele clicar o e-mail, abrir uma coisa ou outra, se ele não usou o EPI. Como que você mensura? Pelo número de acidentes? É uma forma. E talvez seja a mais adequada. Pelo número de processos que parou de acontecer, de processos trabalhistas, ou coisas nesse sentido. Porque no final do dia, tem várias coisas no entorno disso que às vezes não são nem pensadas. E aí a gente olha às vezes muito para esse número, né, da campanha e esquece o que a gente quer com o nosso cliente. Então, o que a gente quer do nosso cliente? A gente quer que ele use o EPI para não causar acidente, para a gente não ter parada do trabalho, para não ter um problema, né, com a empresa, para não... uma série de coisas. Então, esse entorno que ele precisa ser considerado. Do mesmo jeito que eu estou falando aqui do marketing. Então, eu vou olhar até o tempo que eu fiquei com o checkout fora, ou com o site fora, ou com qualquer outra coisa, mesmo que isso não esteja ligado ao marketing. E tudo isso acaba sendo parte desse processo para ter um olhar muito mais completo para a gente entender se o objetivo final ali da campanha foi ok. Porque, por exemplo, eu tenho uma reclamação, vira saque, vira Procon, vira isso, vira aquilo, gastei X numa campanha, mas o processo, o retorno foi esse. Com isso daqui, valeu ou não valeu? Então, entende que não dá pra gente fazer essa comparação assim de uma forma tão rasa? Tem muita coisa, né? E é exatamente isso. A analogia serve, né, pro caso também, né? Total. Porque assim, quando a gente fala eu quero que a área seja estratégica, eu quero ser visto como um profissional estratégico. E aí, é muito doido, porque quando você vai falar de estratégia, você vai observando as outras áreas e todo mundo apresenta uma planilha ali, um negócio, né? Um número. Aí você fala, poxa, eu vou apresentar qual é o meu número? Qual é o número que eu tenho controle? Meus canais. Só que você precisa... E aí eu retruco, né? Falo, não existe uma fórmula pronta, você precisa ter uma visão 360 graus. Então, você trouxe aqui a questão de produto. Não é uma métrica sua, mas impacta diretamente você. Então, assim, eu acho que é muito um posicionamento nosso de entender o que é estratégico de fato. Não são só os números,
mas essa visão, essa preocupação de colocar o cliente no centro, né? Foco no cliente, foco no funcionário, na pessoa colaboradora. Como que a gente traz isso? Porque eu até disse isso em outro podcast. Toda vez que a gente faz uma comunicação, a gente tem algum objetivo. Então, assim, essa comunicação nossa agora, ela tem um objetivo. Eu quero que as pessoas que estão escutando a gente, elas tenham insights poderosos. Esse podcast aqui, a pessoa fala assim, putz, que legal, posso aplicar isso na minha empresa. Ela tenha um comportamento, uma transformação. Não existe uma campanha pela campanha, não existe uma comunicação por uma comunicação, né? E isso é muito, muito rico. E Vi, trazendo um pouco, assim, né, da tua experiência, essa sua visão, porque você trouxe umas coisas, né, muito similares à nossa. Você trouxe a jornada do cliente, a jornada da pessoa colaboradora que a gente vive, né? Então, assim, você falou, quais são os pontos de contato da persona? E aí eu trago quais são os pontos de contato da pessoa colaboradora desde o momento que ela entra na empresa até a saída dela. Então, qual o momento que eu vou atuar e trazer cultura? Porque eu preciso que a pessoa tenha cultura enraizada nela. Não é que eu vou entuchá-la de comunicação, não é isso. Mas assim, como dentro do dia a dia dela, nos pontos de contato dela, durante a jornada dela naquela organização, eu vou trabalhar a cultura, eu vou trabalhar o engajamento, eu vou trabalhar o senso de pertencimento, vou trabalhar a produtividade, né? E aí você vai trazendo essas correlações. E aí você trouxe a questão da métrica, né? Como que a gente analisa? Eu não vou analisar só a campanha pela campanha, mas eu vou analisar todo o entorno. Qual que é? Agora, a vida real, tá, Vi? Vida real como ela é. Gosto assim. Qual que é a tua visão? Falando assim, tipo, quais são as oportunidades que você enxerga pro endomarketing, né? Então, assim, o que você poderia trazer para as pessoas que estão escutando a gente, que trabalham nessa área ou que desejam trabalhar nessa área aqui? Qual o conselho, né, que você falaria? Bom, eu assim, acho que a gente já falou bastante, né, sobre isso, mas eu acho que tem muita oportunidade, né, realmente de andar muito junto com o marketing, né? Essa questão da cultura ser muito mais fomentada dentro das empresas e de fato disseminada, né, em conjunto, pegar essas práticas mesmo com o marketing e não ser mais uma coisa rival. Porque muitas vezes dentro das empresas fica um processo meio rival. O marketing não quer o endomarketing. Gente, vamos deixar claro. Vamos fazer esse corte, produção. Eu quero esse corte. A gente vai fazer um patrocinado desse corte, que eu não aguento mais falar isso. A gente não quer fazer o endomarketing. Sabe o que acontece? É diferente. É diferente. É que, na verdade, muitas vezes, a pessoa do endomarketing tem uma intenção positiva ali, entendeu? Tá lá sozinha, né, fazendo a comunicação, tá, não sei o que. Aí chega o marketing e fala assim, Anjo, veja, esse não é o manual da marca. Não é assim que a gente se comunica. Não é a nossa narrativa e não é a nossa identidade visual. Pronto. Aí a pessoa já leva pro lado pessoal. Fala assim, tá aí, ó, toda, entendeu? Tem 50 pessoas na tua equipe, eu tô aqui sozinha, tentei ser criativa, tá entendendo? Quero fazer minhas coisas. E não é, e a gente tinha que olhar e falar assim, poxa, posso aprender com você? A primeira coisa que eu faço quando eu entro numa empresa é conversar com o time de marketing e falar assim, você tem um manual da marca? Como que a gente se posiciona? Quais são a paleta de cores? Qual é a narrativa? Qual é o tom de voz? Quais são os canais? Porque eu vou construir baseado nisso, porque a cultura é uma só. Da forma que eu me comunico internamente, eu preciso exteriorizar isso. E o contrário também é verdadeiro, né? O marketing também precisa abrir um pouco mais a porta e entender que ele precisa, né, do endomarketing para poder também colocar as coisas que ele está fazendo, porque a gente precisa dos embaixadores dentro da empresa. Então, se a gente não tem também quem fale da marca, né, e não tem ninguém melhor do que os funcionários falarem da marca, cara, não tem como funcionar. Então, de novo, eu já estive em vários lugares que faziam isso muito bem e que funcionou muito bem. Então, eu de verdade, assim, eu sempre torço para que esse seja um casamento muito bom dentro das empresas, porque são coisas diferentes, mas podem andar muito juntas. E o que você falaria para a pessoa assim, ela tá ouvindo a gente hoje, aí, sei lá, tá ouvindo, ela ficou emocionada, falou, beleza, amanhã eu vou bater na porta lá da pessoa de marketing e eu vou propor um casamento. Como que ela pode fazer isso? Bom, falando você como cliente, né? Imagina que você tá ali e de repente chega a pessoa do endomarketing, que até então ela tava lá, né, fazendo uma comunicação interna dela. O que você acha que seria uma boa abordagem? Isso para mim é tão natural ter isso no dia a dia, mas assim, eu acho que é de fato
pensar num plano de como que a gente dissemina a cultura juntos. Como que a gente olha para isso juntos, né? Eu acho que é um bom começo. Então, olha, eu tenho, né, aqui como que a gente faz um planejamento para isso acontecer. Né? Eu acho que é um bom caminho e vamos juntos nisso, porque acho que é um bom olhar para pelo menos ter... Acho que esse convite já é um... É um quentinho no coração, já é uma coisa muito... Vamos fazer isso junto? Vamos fazer essa parceria dar certo? Ótimo. Vi, caminhando aqui já um pouquinho para o final, né? Endomarketing na real, na prática, a vida como ela é. Você já percebeu que aqui é bem, né? Papo bem descontraído. Queria que você compartilhasse com a gente quais foram os seus maiores tropeços e erros, né? Por que eu trago essa pauta no podcast? Porque a gente começa a olhar, né, o mundo, né, no social, né? Tipo, você vê o LinkedIn, você vê o Instagram, é tudo muito bonito, né? Tudo superação, hashtag sou demais. A pessoa passa por layoff e fala assim, ai, foi incrível. Tipo, não é incrível, da missão não é, isso não é legal. E as pessoas estão, tipo, né, deixando tudo muito, estão romantizando muitas coisas. E eu gosto de trazer essas questões dos tropeços, porque eles sempre ajudam a gente a evoluir e torna quem a gente é hoje. Se você pudesse compartilhar com a gente, assim, os tropeços que você teve, erros que você teve, que te ensinaram muito. Bom, assim, eu sempre brinco, né, que eu fui uma profissional nunca fui né, aquela profissional do marketing que era das grandes campanhas. Eu sempre gostei de estar ali, né, mais metida nas coisas, né, ali quando ninguém nem sabia o que era uma startup, eu já estava em uma. Eu me metia numas coisas assim que todo mundo achava roubada, eu estava nelas, né? E assim, é óbvio que isso me trouxe muita coisa legal, mas ao mesmo tempo também eu aprendi muita coisa no susto e na pancadaria. Mas o que eu acho assim que foi o que foi erro, né? Muito erro e acerto. E assim, eu aprendi muito no susto, né? E eu dei muita cabeçada, que foi quando eu comecei a ter áreas, né? Quando eu assumi as áreas maiores ali, ou quando eu entrei em empresas que eu tinha as grandes áreas ali, todas as áreas ali debaixo de mim, assim. Meu pior cenário foi simplesmente não ter a visão de que eu tinha que olhar como um todo, né, marca, que a marca era exatamente esse olhar que eu falei para você, né? Então, acho que isso, até essa minha chave virar, foi onde, de fato, eu tive o meu processo ali de muito erro e acerto. Por quê? Porque eu sempre fui muito, né? Eu sempre fui essa pessoa muito sempre falei, eu gosto de ter o processo novo, de estar numa empresa que está começando, então a gente testa muito produto, põe para rodar e tudo mais, tal. Eu não sou dessa, né? E eu tinha até um pouco dessa questão da marca. Eu falava, não, mas tudo bem, a marca pode vir depois e a marca não pode vir depois. Então eu negligenciei isso. E não pode vir depois. Então, quando eu entendi que não podia, eu falei, não, realmente não dá para vir depois. Porque eu falava, não, eu preciso fazer essa construção estando feita, ela, com a empresa com uma base muito sólida, ela vai funcionar. Não. Então, isso precisa andar junto. E essa visão de negócio, é óbvio que eu só consegui ter essa consciência depois de algum tempo, né? E quando todas as áreas estavam comigo, porque eu comecei minha carreira, né, especialista, né, o marketing tem várias áreas, eu passei por quase todas, até chegar, né, a ser head de uma área com todas elas embaixo de mim. Então, acho que esse foi o meu maior aprendizado. Mas, e aí, de contornar realmente e entender qual era o momento, né, de, olha, você não pode mais negligenciar essa situação, porque ela, de fato, pode ser muito prejudicial para o negócio. E acho que, e aí para tudo. E aí quando isso aconteceu, aí que veio também o grande momento, né, da gente entender que a marca anda junto com a cultura, com o atendimento, com todo o resto da empresa, e o olhar de negócio ele tem que ser um só. Então, isso acaba sendo até um pouco libertador, porque você vê que é verdade, porque você vê que a coisa ela é muito maior do que o que você está enxergando, né? Você está num centro desse tamanho, você está olhando só para o seu umbigo, e de repente você vê que fala, poxa, é muito maior, né? Você ter essa visão de negócio.
né? Então, acho que esse foi o meu maior tropeço, mas que essa miopia, ainda bem que ela passou num determinado momento e me abriu um outro mundo. É, porque hoje toda a nossa conversa foi muito pautada nessa visão macro, né? Visão 360, Exato. de olhar num todo, etc. Então foi tropeço que é isso que eu falo, né? Muito engraçado. Os erros, eles nunca são perdidos. Você Exato. aprende com ele e evolui muito, né? Então, muito bom. Vi, pra mim, de novo, uma aula, né, gente? Então, assim, eu tô super feliz de trazer a Vi aqui, porque eu tenho a honra, entendeu? De, às vezes, num exercício e outro... Mentira, gente, a gente não tá respirando nessas horas. Mas, assim, depois que termina o exercício, a gente bebendo aquela aguinha, tentando respirar, voltar à vida, a gente tem umas conversas, assim, meio malucas. E quando surgiu a ideia do podcast, eu falei pra ela, falei assim, cara, eu queria que as pessoas tivessem acesso a essa tua visão, essa tua percepção, né? Essa sua profundidade sobre marca, cultura, endomarketing, marketing, né, como um todo. Então, eu estou muito feliz de conseguir compartilhar um pouquinho, né, das nossas trocas com o pessoal que está vendo, assistindo, ouvindo a gente. Obrigada de verdade, viu? Imagina, eu que agradeço, eu tenho uma super admiração pelo seu trabalho, então para mim é uma honra estar com você. Ah, gente, muito bom. Pessoal, eu espero que vocês tenham amado esse podcast assim como eu amei. E não esquece de seguir, curtir, compartilhar, porque eu tenho certeza que esse conteúdo vai ajudar muita gente. Espero vocês na próxima. Um beijo e até mais.